Fala, instalador de ACM, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Bom, na minha opinião, um dos fatores que contribuem para o grande sucesso que a ACM tem no mercado, principalmente no mercado de comunicação visual, e o que torna dele o melhor material para revestimento de fachadas, desde pequeno a grande porte, da padaria do seu Zé a um estádio de futebol, é a sua simplicidade. Mas como assim simplicidade? Bom, o ACM nada mais é do que um sanduíche de dois materiais. Nas extremidades, a gente tem um alumínio, que é simplesmente o metal mais abundante da crosta terrestre. De tão comum que ele é, a gente toma cerveja nele. E no miolo, um dos plásticos mais utilizados pela indústria, para fabricar desde brinquedo de criança até peça de veículo. Mas não pense você que essa simplicidade do ACM faz com que todas as chapas existentes hoje no mercado são iguais. A chapa que a gente vai utilizar para fazer a padaria do seu Zé não é a mesma que a gente vai utilizar para fazer um estádio de futebol ou qualquer obra de grande porte. A variação de detalhes construtivos do ACM e características de material vão produzir chapas totalmente diferentes. E você, profissional que trabalha com a ACM ou que está pensando em começar a trabalhar, precisa conhecer todas essas variações que existem nas chapas para que você consiga especificar a chapa certa para o trabalho certo. E nesse vídeo eu vou fazer com você um verdadeiro raio-x do ACM e tentar desvendar as principais diferenças construtivas, as principais variações que podem ter numa chapa de ACM. Bom, eu vou começar desenhando aqui o que seria um corte de uma chapa em ACM. Então vou começar aqui pelo polietileno, fazer aqui um desenho espacial. E aí vamos pensar aqui que essa chapa, ela é uma chapa aqui vermelha. Então esse aqui seria um revestimento vermelho da chapa. Quais são as variações que a gente pode ter nessa chapa como um todo? A gente pode começar, obviamente, pelo tipo de pintura. Tipo de pintura. Os dois grandes principais tipos, os dois grupos de pintura que a gente pode ter em chapas que vão ser utilizadas em comunicação visual, em trabalho de pequeno e médio porte e talvez algumas situações de trabalhos de grande porte, são chapas de poliéster e chapas de PVDF. Tá? Então, poliéster e PVDF. Outra coisa que pode variar, tá, é a espessura da pintura. Tá, você pode ter aí, por exemplo, poliéster e superpoliéster, eles vão ter diferentes alturas, diferentes espessuras de camada de pintura. E isso também é um fator de qualidade de pintura. As chapas mais baratas tendem a ter uma espessura de pintura mais fina, tá certo? Outra variação que pode ter, qualidade de pintura. Então, existem certificações que vão garantir uma excelente qualidade para aquela pintura e uma não boa qualidade para aquela outra pintura. Resumindo, existem poliéster bom e ruim, existem PVDFs bons e ruins, tá? Bom, o que a gente pode ter aqui de variação também? A gente pode ter variação da espessura da lâmina de alumínio. Em comunicação visual, em trabalhos de comunicação visual, a gente vai ter variações desde ponto 15 a ponto 18, a ponto 21, a ponto 30, que é a espessura da lâmina de alumínio. E de acordo com a aplicação que você vai dar para aquela chapa, o tipo de trabalho que você for fazer, você vai ter ali a chapa que vai atender melhor aquelas especificações. Em resumo, trabalhos promocionais ou trabalhos onde a durabilidade não vai ser muito longa, você pode trabalhar com lâminas mais finas, tá certo? Um outro fator que já também entra numa questão de qualidade é a resistência que essa lâmina de alumínio foi colada no núcleo plástico, que é uma força de delaminação.
Delaminação. Existem, nas fábricas de ACM, existem equipamentos que medem essa força. Então, chapas de melhor qualidade vão ter uma maior força de ancoragem da lâmina de alumínio com o polietileno. Já entrando aqui no polietileno, a gente pode ter aqui diferentes tipos de polietileno, né? A gente pode ter, por exemplo, aqueles que são convencionais, tem aqueles de núcleo mineral, que vão ter uma maior resistência, né, à propagação de chamas. Tá? Também a gente pode ter polietilenos que são quebráveis e também tem os inquebráveis. Como assim? Polietileno quebrável e inquebrável. Existe a chapa de ACM, quando você faz assim, ela simplesmente quebra. E existe um tipo de polietileno, né, que é o plástico que vai no meio, que ele simplesmente não quebra. Você vai dobrar ele. A lâmina de alumínio ela pode até fissurar, mas o polietileno em si ele é de um tipo inquebrável. Tá? Existem já alguns fornecedores nacionais que têm essa chapa no mercado, tá certo? E também você pode ter aqui, mudei a cor aqui, você pode ter aqui diferentes tipos de qualidade de polietileno. O polietileno é um plástico que ele é reciclável. Só que, diferentemente do alumínio, ele não é infinitamente reciclável. O alumínio, você pode reciclar ele infinitas vezes que ele não perde as suas propriedades estruturais, propriedades químicas. O polietileno ele tem um limite de reciclagem. Então, a gente pode entender que um polietileno, né, o núcleo do ACM de baixa qualidade, vai ser aquele que já sofreu muitas etapas de reciclagem. Então você pode ter aqui polietileno virgem, você pode ter ele que foi reciclado uma vez, 2 vezes, 5 vezes, ele começa a perder a sua qualidade. Um fator que diz muito sobre a qualidade do polietileno é até o peso da chapa. Chapas mais pesadas tendem a ser de pior qualidade do que chapas mais leves. Tá? E também você pode identificar essa baixa qualidade na hora que você vai fresar, por exemplo. Você consegue perceber que a sobra do corte ela é um pouco mais quebradiça, ela é um pouco mais seca. Ou na hora que você vai dobrar uma chapa, você percebe que na primeira dobrada, o polietileno que sobrou ali, ele já deu ali algumas fissuras. Então você tem ali alguns indicativos que vão te ajudar a definir essa questão. Um outro fator, né, que vai de diferenciação é que aqui na parte traseira do ACM também a gente tem uma lâmina de alumínio. Né? Então na parte superior a gente tem um alumínio com aquele acabamento conhecido do ACM, né, que vai representar toda a beleza do ACM. E a gente tem aqui uma lâmina de alumínio que ela foi pintada com uma tintura de proteção, né? Só uma pintura de serviço, tá? É chamado assim. E essa lâmina de alumínio, ela pode ter a mesma espessura da lâmina superior ou ter espessuras diferentes. Então, por exemplo, você pode encontrar no mercado chapas de ACM que aqui é 0,21 milímetro de espessura, só que na lâmina de baixo é o 0,18. Tá? E também existem algumas chapas mais baratas de ACM que o pessoal faz o seguinte, né, os fabricantes fazem o seguinte, usam uma lâmina 0,18 aqui também, e para que no teste final ela passe a ter 0,21, eles engrossam a camada da tinta. Tá? Então é uma camada super espessa de tinta, mas é uma tinta de baixa qualidade, porque nesse caso o objetivo é baratear custo, e aí eles engrossam a chapa pela pintura. Então acaba que se vende uma chapa 0,21, mas na verdade o alumínio mesmo ele tem 0,18, ou às vezes até mais fino do que isso. Bom, então aqui eu listei vários fatores que mostram para você que a ACM não é tudo igual. Você vai ter ali diversos fatores de escolha técnica e também de escolha de qualidade. Tá? Você escolher entre uma chapa poliéster ou PVDF é uma escolha técnica que você vai direcionar a chapa adequada de acordo com as características do projeto do seu cliente.
aqueles projetos que vão demandar uma longa durabilidade, o poliéster não vai servir mais. Você tem também fatores de escolha técnica em relação ao tipo do polietileno, se ele vai ser quebrável ou inquebrável, ou em relação à espessura da lâmina de alumínio. E você também tem fatores de escolhas de qualidade. A qualidade do polietileno, a qualidade, né, em relação ao polietileno, quantas vezes ele foi reciclado, a qualidade da pintura poliéster, a qualidade da chapa como um todo, né, que vai ter muita relação em relação à força de delaminação que essa chapa tem, né, o quanto que o alumínio está preso ali no núcleo de polietileno. Geralmente, nos catálogos de fornecedores, ele tem ali uma tabela, né, de ensaios técnicos que você vai ter que confiar, né, para saber se aquilo lá é verdade ou não. Mas geralmente nos catálogos de fornecedores tem lá uma tabela de ensaios. Dentre os valores que estão lá, tem, por exemplo, a espessura da pintura, né? Por exemplo, uma poliéster tem em torno de 15 a 16 micras de pintura. Uma PVDF, como ela tem ali mais camadas, ela tem primer, ela tem a pintura, o pigmento em si, né? A resina PVDF em si. E para algumas situações, principalmente para as metálicas, ela tem ainda mais uma camada de verniz cristalino, né? Então ela pode ter ali de 25 a 35 ou a 40 micras de espessura. Então a PVDF é uma pintura muito mais espessa do que a poliéster. Então, alguns dos fatores que eu listei aqui, como por exemplo a delaminação, a própria espessura da chapa, a gente tem que muitas vezes confiar no que o nosso fornecedor está nos dizendo. Porque nós, meros mortais, nós que estamos na ponta da cadeia e compramos o material sem ter muitas condições de fazer teste, de fazer aferições da qualidade daquilo que a gente está comprando, a gente vai ter que confiar no que o vendedor, no que a empresa está nos oferecendo como verdade. Algumas chapas de ACM, né, a grande maioria, na verdade, ela vem com uma grafia nas costas do ACM. E nessa grafia está dizendo ali, entre outras informações, do lote de fabricação, data de fabricação. Tem ali especificações da espessura da chapa, espessura da lâmina de alumínio. E você vai ter que confiar naquilo que está escrito como verdade para você usar aquelas especificações como base para você atender o seu cliente. Até porque a gente não vai ter ali um micrômetro ou um paquímetro toda vez que a gente for comprar uma chapa para verificar qual a espessura que a lâmina tem, ou se de fato a chapa está com 3 ou 4 milímetros. Né? A gente tem que de fato se basear naquilo que nos é vendido. Agora, questões como qualidade, por exemplo, em relação ao tipo do polietileno, ou até a força que o alumínio foi colado no polietileno, você vai conseguir sentir isso na prática. Às vezes você vai fresar uma chapa e o alumínio já começa a soltar. Ou você vai dobrar um ACM, você percebe que ele já trincou ali o polietileno. Ou você vai tupiar um ACM e você percebe que a pintura começou a trincar. Isso já vi acontecer e já aconteceu comigo. Então são fatores que vão te delimitar, inclusive na escolha dos seus fornecedores. Hoje a gente tem a vantagem no Brasil de ter uma grande oferta de distribuidores, importadores e fabricantes de ACM. E isso nos dá um poder de escolha muito grande. Eu estava conversando com um angolano que acompanha nossos vídeos lá da Angola. Ele estava dizendo que lá o mercado é muito difícil, porque eles têm pouquíssimos distribuidores, pouquíssimo estoque local. Ele tem que importar as chapas que ele vai utilizar em cada um dos projetos. Então aqui nós do Brasil estamos numa situação bem confortável de poder escolher dentre a vasta gama de opções de fornecedores aquele que vai nos atender melhor, seja por preço mais barato, seja por qualidade melhor. Mas você sabendo de todas essas possibilidades, vai te deixar com a mente mais aberta para poder escolher isso e atender cada vez melhor os seus clientes. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço e eu te espero para o próximo vídeo. Até lá!